Entre livros e discos, mais uma edição. Vamos falar hoje sobre livros relacionados a fascismo, com o tema fascismo. Né? O que é o fascismo? O fascismo é uma ideologia política ultranacionalista e autoritária, caracterizada por um regime de partido único, liderança forte, repressão da oposição e controle estatal da economia e da sociedade. Ele se opõe ao liberalismo, à democracia e ao socialismo. Existe fascismo de esquerda? O pessoal faz essa confusão. Não existe fascismo de esquerda no sentido tradicional do termo. O fascismo, como ideologia e movimento político, é inerentemente associado à extrema-direita. Embora alguns autores tentem enquadrar elementos do fascismo em um aspecto esquerda-direita, a maioria dos estudiosos e historiadores concordam que suas características fundamentais, como nacionalismo exacerbado, autoritarismo, militarismo e rejeição à democracia liberal, o situam à direita. Então, eu vou agora falar sobre 7 livros, 6 na realidade. Um eu ainda coloquei que não fala diretamente sobre fascismo, mas abala a democracia, então já entra nesse contexto. Eu vou começar por um livro que eu li, achei muito interessante, é do americano Jason Stanley, Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. Como se assemelha, às vezes a pessoa tem atitudes fascistas e nem percebe, porque já está acostumado justamente com elementos como impunidade. Então, assim, eu vou indicando esses livros, pessoal, e ainda tem mais alguns aqui que eu não tenho aqui no momento, mas que também fazem parte. Então, quando eu vou falando, vai correndo aos poucos, tá? Os outros livros que ficaram de fora, mas que são essenciais aí. Então, bem, vou com o segundo livro, de Mark Bray, Antifa, o Manual Antifascista. Outro livro, o terceiro livro, na verdade ela tem 2 livros aqui. E é muito louco o que está acontecendo. Eu vou começar por esse aqui dela. O nome dela é Márcia Tiburi, Como Conversar com um Fascista, Reflexões sobre o Cotidiano Autoritário Brasileiro. O outro livro dela, o quarto livro que eu tenho em mãos aqui, o segundo livro dela é Delírio do Poder, Psicopoder e Loucura Coletiva na era da Desinformação. Então, assim, é tudo que a gente vê, né, um viés político aí que é totalmente a favor da desinformação, negação de vacinas, contra as instituições, contra os auxílios para quem é mais pobre, aporofobia. E falando nisso, eu tenho até um livro aqui, que mais tarde eu vou falar sobre ele, depois que eu ler, né, claro. Não entra nesse contexto, mas o ódio contra o pobre. Então, outro livro, o quinto livro, do Pedro Doria. Eu já li alguma coisa de Pedro Doria, falando sobre Minas Gerais, né? 1800 alguma coisa, se eu não me engano. Mas esse aqui é muito bom. Dos 3 que ele lançou aí, que circulam aí nos sebos da vida, ou nas livrarias, esse aqui é muito bom. Fascismo à Brasileira. Como o integralismo, o maior movimento de extrema-direita da história do país, se formou, o que ele ilumina sobre o bolsonarismo. Bem, aqui é o mais do mesmo, é o copia e cola. Começou na época do integralismo com Plínio Salgado, né, os camisas verdes. Só que foi se perdendo a força também, aquela coisa de impunidade, atacar como a extrema-direita sempre faz. Atacar pela moral e pelo medo, causar o pânico no pessoal, onde causa essa histeria toda que está acontecendo. Aqui eu não estou querendo puxar para lado, de esquerda, de direita, não, mas é que a gente tem, ultimamente, está vivendo, não só no Brasil, como no mundo todo, essa loucura
de desinformação, de negacionismo com vacinas, né? Então, assim, a nada. O penúltimo livro é Como as Democracias Morrem. Um livro perspicaz e muito bem fundamentado sobre como a democracia está sendo enfraquecida em dezenas de países de modo perfeitamente legal. Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Então aqui o fascismo faz isso, né? Vai destruindo os alicerces da democracia para se instalar uma ditadura. Não vou falar sobre ditadura agora, isso cabe em outra situação, como vocês podem ver aqui, atrás de mim, tem muitos livros sobre ditadura de 64. Então o melhor livro eu vou deixar por último, que é esse aqui, de Umberto Eco, O Fascismo Eterno. Ele é pequenininho, ele é curtinho, mas ele é bem explicativo, tá? Muito bom esse livro aqui do Umberto Eco. Então, pessoal, as dicas de livros são essas. Eu vou falar mais alguma coisa aqui, enquanto isso vai correr aqui do lado, aqui os livros aqui que ficou de fora. Vou fazer uma pincelada por enquanto. Assim, chegamos a um ponto que não que virou um fla-flu no futebol, né? Como aqui em Florianópolis é o Figueirense e Avaí. Então virou uma disputa esportiva, né? E isso causa um sério problema na sociedade, né? Então, por isso que o pessoal aqui no Sul, acho que eu acredito nisso, que vai se normalizando, por causa que, principalmente a nossa época, para trás, né, nossa geração para trás, era muito rígido, os pais eram muito rígidos. Não sei o quê. Aí a gente vê um monte de postagens em rede social que diz, o melhor psicólogo da minha infância, um chinelo, uma cinta e um pedaço de pau. Então, isso vai se normalizando e, não, uma coisa normal, eu fui criado assim, entendeu? E aí daqui a pouco a gente vê também nas redes sociais aí comentários, principalmente com morador de rua, que esses vagabundos, eles já colocam tudo, eles generalizam, né? Colocam tudo no mesmo pacote. Vagabundo, só quer fumar crack, não sei o quê. Mas ninguém vai atrás da raiz do problema. Que é quem? Atualmente, o que acontece aqui no sul do estado é o seguinte, os prefeitos do interior, para se livrar do seu problema, pagam uma passagem para essas pessoas em condições de rua ir para as grandes cidades, tentar a vida lá, porque lá é melhor, tem muito comércio, né? Ou seja, se livram do problema, né? Que na realidade é problema deles. O cidadão é problema do Estado. O Estado tem que curar essas pessoas. Não é apenas internar, como estão fazendo aqui em Santa Catarina, Florianópolis, querem fazer aqui e todo o sul do Brasil. Internar, obrigar o cara a se internar, e para quê? O cara vai lá, se internou, saiu curado de lá, que perspectiva de vida que ele tem? Não, nenhuma, ele vai voltar para a rua. Né? Por quê? Porque não tem um amparo psicológico, não tem uma estrutura social para poder trabalhar em cima desse morador de rua. Bem, eu já estou abrindo muito leque, estou falando, né? Mas tudo é o que causa, né? O que fica evidente no fascismo. E às vezes a pessoa aqui não se dá conta. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Essas foram as dicas de livros. Agora eu vou dar umas dicas de discos. Aqui eu separei 3 discos, né? Eu vou começar com um rock mais antigo. Todos eles aí tem no streaming de música, tá, pessoal? Eu tenho aqui Carl Perkins, The Collection. Bem legal. É um rockzinho, bem dos anos 60, né, 50, 60, para deixar de fundo aí para você escutar enquanto lê. O outro disco é do vocalista de uma banda que eu gosto muito, Echo and the Bunnymen. O nome dele é Ian McCulloch. Candleland, o LP. Bem legal. Tá? Bem legal. E o último já é uma coisa mais pop, é um punk pop. Né? Blondie. Parallel Lines. Blondie
a música conhecida é Heart of Glass, que foi um sucesso na disco music, né, dos anos 70, no finalzinho dos anos 70. É banda punk. Então, essas foram as dicas de discos, de músicas para vocês até o momento. Filmes. Bem, eu poderia aqui relacionar alguns filmes, mas não está ligados com a repressão de 64, ou seja, com a ditadura de 64, a ditadura empresarial militar de 64. Então, vou deixar para um próximo vídeo, quando eu for falar da ditadura militar de 64. O golpe do Estado, que foi mais um, né? Foram tantos que o país já sofreu. Mas, então é isso, pessoal. Por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curta aí. Quiser comentar, pode comentar. Se quiser xingar, não vou nem dar ouvido, não vou nem dar resposta, porque estou nem aí para isso. Não estou preso a partido político, a lado político. O meu viés é mais anarquista do que comunista, não estou nem aí para isso. Então, se quiser me xingar aí, pode ficar à vontade também. Estou nem aí. E se quiser compartilhar, compartilhe. E um abraço e até a próxima.